Bom, dando continuidade então, né, que nós estávamos falando sobre o arquivamento do inquérito policial, né, artigo 28 aí, do Código de Processo Penal que alterou, e aí vem aquela teoria, eu coloquei para vocês aquela atenção que eu já comentei na aula, só para mostrar para vocês, né, houve alteração aí do artigo 28, é uma outra redação agora que foi dada pela lei do pacote anticrime aí, só que está o que? Suspensa a eficácia, né, foi exatamente o que nós explicamos, então aqui eu coloquei o número das ações diretas de inconstitucionalidade aí, que de onde surgiu essa suspensão da eficácia, só para vocês ficarem atentos aí, né, quando estiverem estudando, para verificar, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo, vamos trabalhar mais um ponto aí. Olha só, esse ponto agora, esse tópico, né, do acordo de não persecução criminal pelo Ministério Público, está no artigo 28A. Também foi incluído, tá? Não existia, também foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, o nosso pacote anticrime. Então já fica atento, veja que esse instituto aqui no Brasil não existia, isso entrou em vigor agora, tá? E esse ponto aqui não está suspenso, isso aqui está em vigor, está valendo, está tudo certinho, tá joia? Então vamos trabalhar aí cada situação dessa aqui, bem simples o assunto, né? Depois a gente vai discorrer com vocês, isso vai ver que é bem fácil de você visualizar. O que seria esse acordo de não persecução criminal? Bem fácil. Olha só, você já deve ter visto, assistido algum filme americano ali, que tem lá o promotor de justiça senta lá com o cara que está preso lá e pergunta assim, ó, se você confessar, a gente faz um acordo aqui e eu te livro da pena de morte para prisão perpétua, né? Enfim, ele vai fazer um acordo, é exatamente isso, tá joia? E o que seria isso? Primeira coisa que você tem que cuidar, para que o Ministério Público realize esse acordo de não persecução criminal, ou seja, para não processar criminalmente essa pessoa, primeira coisa, o caso concreto não pode ser o quê? De arquivamento do inquérito policial, né? Porque se for caso de arquivamento, nós vimos agora há pouco, arquivou, né? Arquivou, já acaba tudo, então não vai ter ação penal. Então não é caso de arquivamento, é caso de oferecimento de denúncia. Ou seja, vai iniciar ação penal. Só que em vez do promotor iniciar ação penal, ele vai fazer esse acordo, né, com a pessoa. Então, por isso que eu coloquei aqui um conceito bem simplesinho, nada mais que o quê? É uma negociação aí, ó, né? Vai haver uma negociação entre o representante do Ministério Público e quem está lá, o acusado, beleza? Então ele vai fazer um acordo. Professor, mas como é que vai ser esse acordo? É de qualquer jeito? Não, tá? Não é de qualquer jeito, não é qualquer crime. Então você tem que tomar um cuidado especial com isso. Primeira coisa que vai ser observado são os requisitos, né, desse acordo. Esses requisitos, observem comigo aqui, ó, que nós temos 4 requisitos aqui, tá joia? Primeira informação, esses requisitos aqui, ó, eles são cumulativos. Ou seja, para que tenha o acordo aí, eu preciso dos 4 requisitos ao mesmo tempo, beleza? Eu preciso dos 4 requisitos ao mesmo tempo, tá joia? Então, vamos lá, não vamos nos perder. O acordo de não persecução criminal, o que é isso? Pelo Ministério Público, o que é isso? O Ministério Público vai fazer um acordo com você para ele não te processar criminalmente. E quando que vai ser possível isso? Primeira coisa para observar, não pode ser caso de arquivamento do inquérito, e aí a gente vai iniciar o acordo. Para iniciar o acordo, primeira coisa que vai ser verificada é o quê? Se essa pessoa, se esse acusado aí, né, investigado, enfim, se esse acusado aí for o quê? Ele obteve os 4 requisitos ao mesmo tempo. Tá? Tem que verificar os 4 requisitos. Como isso é novo, né? Muitos alunos já me perguntaram, aí, que eu já dei aula antes desse negócio desse coronavírus aí parar, a gente estava nas aulas presenciais normal. E aluno já me perguntou, professor, como é que cai na prova? Não sei. É novo agora? Teve uma prova depois que alterou isso aqui. Mas eu mais ou menos imagino, né? A gente já tem um pouquinho de tarimba aí no mundo de concurso público. Tanto que quando foi concurseiro que estudei, e hoje dando aula a gente já consegue ter mais ou menos ali. Vai ter, é porque vai variar muito da banca, né? Mas, por exemplo, os requisitos aqui, para mim, né? Você pega as bancas em geral, vai ser meio que um copia e cola, tá? Copia e cola, vai perguntar para você verificar se você conhece os requisitos. Então, de bate pronto, o que eu faço? Eu sugiro a vocês. Eu, na época que estudava, fazia isso. Memorizava logo os 4. Já memorizava logo os 4. Né? Então, quando perguntar lá se tiver algum requisito, eu já sei os 4, beleza? Mas eu vou fazer alguns comentários, vou comentar com vocês os 4, né? Que essa é a ideia da aula, para mim comentar com vocês. Você vai chegar na sua casa, você vai memorizar os 4 pontos, mas eu vou fazer os comentários, beleza?
E vou mostrar que pode ter um outro tipo de questão um pouquinho mais cabulosa aí. Mas vamos devagarzinho. Primeiro requisito para que tenha o acordo de não persecução criminal: confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Ou seja, o cara tem que confessar formalmente. Ele tem que confessar, né? Essa confissão dele aqui tem que ser formal. O que é formal? Vai formalizar a confissão. Vai formalizar a confissão. Tranquilo? Então vai ter que ser colocado no papel. Porque às vezes o que acontece? Às vezes você chega com o cara lá e prendeu lá no meio da rua lá. Aí a hora que você vai falar com ele, lá ele confessa na rua, lá na delegacia, lá em juiz, ele não quer confessar. Né? Ele não confessa, então não seria formal. Então confissão formal é aquela que eu formalizo, que eu ponho no papel. E circunstanciadamente. O que significa isso? Ele vai narrar todas as circunstâncias da prática da infração penal. Ou seja, vai contar certinho como foi tudo. Pô. Ó, fui eu que cometi o crime e pratiquei ele assim, 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 assado. Fechou? Então essa é a primeira, ele tem que confessar. Essa é a parecida dos Estados Unidos, dos filmes. Né? Quando o promotor confessa que eu faço um acordo com você. Pronto, tá aqui. Tá? Então a primeira, confissão. Segunda, a infração penal não pode ter grave ameaça ou violência. Tá? Não pode ter grave ameaça ou violência. Por exemplo, um furto. Não tem grave ameaça ou violência. Né? Eu vou subtrair coisa alheia móvel ali, para si ou para outro, mas não tem violência. Diferente do roubo. Se for um crime de roubo, que é aquele que eu vou subtrair também para si ou para outro, mas com emprego de violência ou grave ameaça. Nesse caso, um crime de roubo já não cabe o acordo. Por quê? Porque ele já falha no segundo requisito aqui. Tá? Um crime de estupro já não pode aqui. Crime de roubo, como eu falei, não pode. Para que eu tenha o acordo, o crime não pode ter nem grave ameaça e nem violência. Guardem isso. Então, o primeiro requisito: confissão formal e circunstanciadamente da prática da infração penal. O crime praticado não pode haver nem grave ameaça, nem violência. Se tiver grave ameaça ou violência, professor, não pode, já parou aí, já não se aplica mais a persecução. Beleza? Já não se aplica mais a persecução. E aí, muito cuidado em algumas questões. Por quê? Porque você vai ter que cuidar dos crimes, né? Você vai ter que ter uma atenção especial quanto aos crimes aqui. Olha só. Imagina uma questão assim, ó, na prova. Bem tranquilo, ó, uma questão assim, ó. O José conheceu a Maria lá numa boate, né? E aí começaram a bater papo lá, e o José é muito bom de papo, ele foi lá e fez o quê? Já ficou com a Maria, saíram da boate e foram para casa da Maria. E tá lá os dois com a Maria, né? A Maria e o José batendo papo lá na sala, tomando mais uma cerveja. A Maria sai para ir ao banheiro. O José vai aí, joga Boa Noite Cinderela dentro da bebida dela. Ela volta, bebe, capota no sofá e dorme. Quando ela acorda no outro dia, o que acontece? Não tinha mais nada na casa dela. José tinha subtraído tudo. Tranquilo? Então, essa é a historinha. Aí vai perguntar para você se nesse crime praticado por José era cabível o acordo de persecução, o acordo da não persecução criminal. Cuidado, você veja que a historinha não teve de bate-pronto assim na tua cara a grave ameaça, a violência, não é isso? Aí ele tem uma cara de um crime de furto, mas na verdade não foi furto, foi crime de roubo, né? Foi um crime de roubo, porque o roubo ele pode ser praticado com violência própria e por violência imprópria. Violência própria que a gente conhece, né? O contato físico mesmo é violência. E a violência imprópria é aquela que eu diminuo a capacidade de resistência da vítima. Veja que ele diminuiu a capacidade de resistência da vítima lá com a Boa Noite Cinderela. Então ele pratica roubo, teve violência sim, não teve violência própria, mas teve uma violência imprópria. Então bastante cuidado, que pode vir questãozinha nesse sentido aí. Tá joia? Terceiro requisito aqui, ó, a pena mínima da infração penal deve ser inferior a 4 anos. E aqui assim, não tem, bem simples, nós sabemos que os crimes têm pena mínima e pena máxima. Né? Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Então, ele diz, só cuidado. Aqui está penal, tá? Cancela isso aqui. Pena mínima. Tá? A pena mínima da infração penal deve ser o quê? Inferior a 4 anos. Por exemplo, um furto simples. Um furto simples, qual é a pena? 1 a 4 anos. Então, pena mínima 1, inferior a 4. Posso. Um furto qualificado pelo destruição e rompimento de obstáculo. 2 a 8. Então 2 anos é a pena mínima. Então pode, porque é inferior a 4. Né? Furto qualificado por emprego de explosivo. E agora novidade, né? 2018 é nossa porra aí.
2018, tá? Emprego explosivo, pena 4 a 10 anos. Opa, pena mínima é 4, então é igual a 4, tem que ser inferior a 4. Então, se o furto agora for praticado com emprego explosivo, já não dá para fazer o acordo mais, né? Criar esse crime por causa dos caixas eletrônicos. O povo está escondido dos caixas eletrônicos. Então, cuidado. O que a banca pode fazer nesse requisito com vocês aqui? Ó? Trocar a pena mínima por pena máxima. Inferior, vai falar, né, superior, igual ou inferior. Vai ficar com esses trocadilhos. Decoreba bis. E por último, joga mais genericão aqui, ó. O acordo de não persecução penal deve ser o quê? Vem aqui, ó. Esse acordo que o promotor vai fazer, ele deve ser necessário e também suficiente para quê? Para a reprovação e prevenção do crime. Então tem que ser um acordo bacana, né? O acordo tem que ter aquele equilíbrio, o acordo que eu estou dando conforme a gravidade do que foi praticado. Fechou? Então esses são os requisitos aí que nós temos desse instituto novo do nosso processo penal. Tá joia? Mas basta só os requisitos? Não. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós estamos fazendo um acordo com o Ministério Público aqui. Foi feito um acordo. O William cumpriu os requisitos aqui, ó. O William cumpriu os requisitos. Beleza? Então agora vamos ver o que é o acordo. O que é que o Ministério Público vai fazer? Então nós vamos ver agora qual que é esse acordo. Olha lá as condições aí. A MP vai falar para mim, ó, não te processo criminalmente, mas vou te impor essas condições. E você tem que cumprir. Beleza? Se você não cumprir, ele te processa criminalmente. Então vamos ver as condições, também bem tranquilo. Cuidado. Essas condições aqui, ó, o próprio artigo 28, né, o 28A novo agora, ele traz que elas podem, veja que eu tenho uma, duas, deixa eu apagar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ela pode ser para cumulativa ou alternativa. Então o promotor pode impor só uma, ou ele pode impor todas, ou ele pode impor duas. Então pode ser alternado ou cumulado, beleza? Primeira coisa aí que o promotor pode fazer, ó, reparar o dano, restituir a coisa à vítima. Tá? Fala, ó, não te processo criminalmente se você reparar o dano para a vítima. É óbvio, né, que a própria lei traz, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Tá joia? Mas se você puder reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, é uma das condições. Veja que é tudo meio que objetivo, pô. Não tem nada de... Você precisa viajar em teoria aqui, não. Mas isso aqui é tranquilo. Esse aqui ficou legal, ó. Ficou bem feito na lei, na minha opinião. Renunciar voluntariamente, tá, a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. O que acontece? Por exemplo, né? Por exemplo, vamos imaginar hipotético, tá? Que o tráfico de drogas hoje, a pena dele é de 5 a 15 anos. Então já não daria naquele requisito que tem que ser inferior a 4 a pena mínima, beleza? Mas vamos imaginar que fosse, sei lá, 3 anos a pena mínima. Hipotético, estou criando aqui só para a gente visualizar. Tudo que eu tenho nos meus bens foram adquiridos com o quê? Tráfico de drogas. Beleza? Qualquer um dos atos, porque o tráfico de drogas não tem grave ameaça de violência, né? Só barra na pena. E aí o que acontece? Eu tô cheio de bens, né? Muitos produtos do proveito do meu crime. Muito dinheiro, muitos imóveis, muitos carros. O que eu tenho que fazer para ele não me processar criminalmente? Poderia fazer o acordo aí? Renunciar voluntariamente a tudo isso. Todos esses bens aí, direitos, produtos que eu tenho do proveito do crime. Ele pode falar assim, ó, eu não te processo se você renunciar aos bens aí adquiridos de forma ilícita aí, do proveito do crime. Beleza? Tranquilo? Esse já é o batidão, conhecido de todo mundo. Também pode falar, prestar serviço à comunidade e entidades públicas. Beleza? Então olha só, quando ele vai prestar serviço à comunidade e entidades públicas, é aquele que você vai lá limpar lá o hospital, né? Lá na delegacia lá tem lá uns 4 apenados lá que estão cumprindo esse tipo de pena, né? Ele vai lá prestar o serviço à comunidade. Pagar prestação pecuniária, às vezes ele diz o seguinte, você não vai prestar o serviço, mas você vai pagar tal valor X. E aí você presta uma prestação pecuniária, que isso tudo instituto já existe. E por fim aqui, ó, ele pode cumprir, lógico, sempre por prazo determinado, uma outra condição indicada pelo Ministério Público, caso concreto, que ficou genérico. Deixou para o MP ver como que uma outra condição mais adequada para aquilo, então ele pode ser feito. Como que pode cair isso na prova? Para mim também do mesmo jeito, meio que copia e cola, não tem muita diferença aqui não, tá? Não tem muita diferença aqui, bem tranquilo, bem fácil de você visualizar. Então olha só, não se perde, tá? É um instituto novo, não existe isso no processo penal, e tudo que é novidade, muitas vezes vem na prova, para saber se o aluno está atualizado, né? E principalmente essa lei do pacote de crime, que ficou, o processo penal ficou um pedaço suspenso e eficácia, o pedaço está valendo,
que é igual isso aqui, ó, que tá valendo. Então bastante atenção nisso aí, então não vamos perder. Acordo de não persecução criminal, previsão do artigo 28A do CPP, né, foi incluído pela lei do pacote anticrime. Vai ser possível o acordo quando? Quando vai ser possível esse acordo aí? Bem tranquilo, esse acordo só vai ser possível se não for caso de arquivamento de inquérito policial, esse é o primeiro passo. E aí sim o promotor poderá fazer uma negociação com o acusado. Beleza? Vamos negociar? Vamos. Primeira coisa que eu verifico são os requisitos. Quais são os requisitos? Eu disse que tinha que memorizar. Já deu tempo aí ou não? Para memorizar? Por 5 minutos que eu falei já isso aí. Já tinha que dar tempo, não tinha? Confissão formal e circunstanciadamente na prática da infração penal. Não é isso? Não pode ter o quê? Grave ameaça e nem violência no crime. A pena mínima do crime tem que ser inferior a 4 anos. E por último, o acordo tem que ser o quê? Necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Beleza? Tranquilo? Tem que estar na massa. Tem que estar memorizado. E aí, essas são as condições que ele vai colocar para nós. Beleza? Passei pelo crivo dos requisitos, então ele vem, o promotor me oferece uma das condições, ou mais de uma das condições, para que eu cumpra aí as condições e ele não me processe criminalmente. Por isso que o nome é acordo de não persecução criminal. Fechou? Então vamos embora. Mas não é toda vez também não, ó. Ele trouxe algumas hipóteses. Ele trouxe algumas hipóteses aí, ó, de não aplicabilidade do acordo de persecução criminal. Então, mesmo você cumprindo os requisitos, não vai ter acordo aqui. E quais são as hipóteses aqui, ó? Se for cabível a transação penal de competência do juizado especial. O juizado especial é como se fosse um acordinho lá, só que ela nos crimes de menor potencial ofensivo, né? O juizado especial aqui, a lei está lá, ó, aquele previsto da lei 9.099 de 95, que processa os crimes de menor potencial ofensivo, aquele que a pena máxima não supera 2 anos. Então lá, salvo engano, lá no artigo 76 lá da lei 9.099 de 95, ele traz esse instituto aí, ó, da transação penal, que é mais ou menos esse acordo aí, beleza? Ele vai chegar aqui com você e vai falar assim, ó, vou te dar, você cumpre determinadas condições, eu não vou te processar. Então, se for de competência do juizado, não aplica o nosso 28A, aplica a lei do juizado. Investigado reincidente. Se for um cara reincidente, também não vai aplicar. Ou então aqui, ó, né, alguns elementos de prova aí que a conduta dele criminal, ela é habitual, reiterada ou profissional. Por exemplo, estelionato é cabível aqui ou não? Do acordo? Crime de estelionato? Primeira coisa, a pena 1 a 4, então a pena mínima 4, tranquilo, não tem grave ameaça, não tem. E nós temos ali conduta criminal habitual lá, reiterada, profissional. Então nesse caso, dependendo se for um esquema muito profissional e for demonstrado isso, tiver elementos probatórios para isso, a lei diz que não cabe o acordo também não. Tá bom? Também o agente não pode ter sido beneficiado aí nos últimos 5 anos aí pelo acordo. Então se eu fiz o acordo hoje, aí cometi outro crime, se tiver nesse lapso de 5 anos, não posso, tá? Receber o acordo de novo. Senão ficava fácil, né? Cometendo crime fazendo acordo, cometendo crime fazendo acordo, cometendo crime fazendo acordo. Não. Tá? Então tem esse lapso temporal aí de 5 anos. E por último, tá? Não vai caber o acordo aqui, ó, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar. Tranquilo? Gente, veja que ele coloca aqui, ó. Vamos dividir esse inciso em 2 partes aqui, ó. Crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Isso não significa só contra a mulher, não. Tá? Contra irmão, pega geral, a galera geral aqui. Tá joia? E outra coisa. Ou, veja que ele faz um ou aqui, ó, que são 2 hipóteses, ó, que não vai caber o acordo. Ou o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ó, pratiquei o crime contra você só porque você era mulher. Basicamente seria isso aí. Tá joia? Então essas são as 4 hipóteses que não vai poder aplicar o acordo, mesmo tendo cumprido os requisitos. Fechou? Valeu!